Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo de 2022, então vamos lá diretão pro gráfico aqui. O que a gente tem para analisar primeiramente é aquele basicão, médias apontando para baixo, então a gente não está pensando em efetuar compras nesse momento, nunca, absolutamente nunca. Efetue compras quando está abaixo da média e quando ela está apontando para baixo, certo? Isso é o basicão para o nosso swing trade aqui, padrão. Segunda coisa, estamos abaixo do Super Trend. Super Trend é uma média muito interessante para a gente trabalhar para o médio e curto prazo. Para quem gosta de fazer um position, para quem gosta de levar ali a operação por mais algumas semanas, é interessante usar o Super Trend. Então, quando ele está positivo, a gente quer buscar pullbacks na zona do Super Trend. Quando ele está negativo, a gente está pensando em buscar exatamente operações vendidas a partir de um teste lá. Então, aqui foi uma excelente oportunidade, certo? Mas eu não entrei vendido ali não. Eu acreditava que ia acontecer exatamente o que estava acontecendo. O que era, Felipe? Um fundo ascendente em relação ao fundo anterior formado. Então, nesse cenário, a gente está no fundo ascendente, sim. Formou um segundo fundo, que isso aqui não foi um fundo formado. Cadê? Isso aqui não foi um fundo. Isso aqui foi um processo de lateralização. Lateralizou, subiu e agora formou um segundo fundo ascendente em relação a esse fundo aqui, certo? Então ainda estamos em uma métrica de indecisão gráfica, certo? E aí a gente fica olhando para essa zona aqui, que é a zona dessa resistência aqui que foi formada, está formando uma espécie de diamante aqui. Esse padrão é um padrão gráfico de fundo, tá? Diamante, tanto quando aparece no topo quanto quando aparece no fundo, ele costuma indicar reversão de tendência. Mas para que a gente queira operar, para que a gente queira pelo menos fazer um pequeno swing buscando da média até a base do super trend, a gente precisa que haja um rompimento verdadeiro dessa região aqui e, se possível, um reteste acima dela. Aí a gente entra pensando pelo menos em alguma coisa próxima ao super trend. Ainda é arriscado porque a gente vai estar abaixo do super trend, mas pelo menos a gente vai ter um indicador técnico de que isso aqui foi um pullback, né? Então acho que vale muito a pena a gente aguardar nesse momento. Temos bons indicadores de que essa região dos 16 mil está formando uma bela de um suporte gráfico. Nós temos sim, né? Primeiro porque ainda continuamos segurando na região de suporte do RSI, isso se mantém. E o MACD, ele começou um processo de lateralização. Isso aqui é um pouco conflitante, porque ele está lateralizando abaixo do ponto zero. O que significa dizer que ele pode só ter feito um pullback aqui no ponto zero e volte a cair. Acho que o nosso risco está aqui, né? Porque de fato, isso aqui pode ser também um fundo, um topo descendente em relação ao topo anterior, que aí a gente vai vir com uma próxima pernada mais baixo ainda. Então o que vai confirmar que é uma continuidade de alta ou uma continuidade de baixa? Os rompimentos. Rompeu a zona de suporte, a gente sabe que isso aqui na verdade foi um topo descendente em relação aos 18.400. Agora, se romper a resistência, a gente sabe que foi um fundo ascendente em relação aos 16 mil. Por isso que a gente precisa esperar que rompa, para que a gente bata o martelo e opere na direção que o gráfico vai nos dar. Nesse momento, como as médias estão apontando para baixo, o super trend está para baixo, não tem o que a gente fazer aqui, é apenas aguardar, certo? Está formando múltiplas indecisões gráficas. Fechamos com esse Dragonfly aqui, que foi lindo, o nome desse candle aqui é Dragonfly. E eu até achei que seria uma continuidade de alta posterior, mas tocamos a média e rejeitamos. O que não quer dizer que nós não podemos vir a romper hoje, talvez amanhã, certo? Normal, essa última semana do ano a gente vai ter uma movimentação bem pequena no gráfico. É normal, todo mundo vai querer descansar. Eu vou tirar essa semana agora para dormir um pouco mais, para descansar um pouco mais. Foi um ano complicadíssimo, mas foi um ano de muito trabalho, muito aprendizado também. Não estou reclamando de nada. E o que acontece? Nesse cenário aqui, pensando no 4 horas, você vê que a gente já está em um processo de lateralização acima da resistência. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o que aconteceu. Descemos, fizemos uma belíssima lateralização, caímos. Subimos, rompemos essa resistência que foi formada aqui. E agora a gente está lateralizando em cima dela. Demos um sustinho, voltamos e continuamos lateralizando em cima dela.
A tendência aqui, considerando que nós fizemos um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, é que para as próximas horas nós venhamos a romper isso aqui. É romper e lateralizar mais um pouco aqui, próxima à zona de 17.200. Isso é o que pode acontecer, isso é o que eu espero que aconteça. Mas você vai operar isso aqui, Felipe? Não, porque está lateralizando. O que acontece quando a gente quer operar, tanto nos 5 minutos, quanto numa hora, quanto swing trade? A gente quer topos e fundos ascendentes, gente. Ó, a gente quer isso aqui. Ó. Se eu for operar venda, a gente quer um negócio assim. Se eu for operar compra, a gente quer um negócio assim. Se não tá desse jeito aqui, não vale a pena a gente operar, entendeu? Não vale a pena. Você vai perder o seu dinheiro, você vai perder o seu tempo. Você vai se estressar. Se a gente não tem swings no gráfico, não vale a pena. Então, nesse momento é aguardar, esperar até que ele entre numa tendência propriamente dita. Deixa eu dar uma olhada como é que está fechando o semanal disso aqui. O semanal não está fechando mal. A gente está fechando acima do fundo que foi formado em 15 mil e está fechando em um caráter também de topo de fundo descendente. Ó. Isso aqui pode ser um fundo descendente. Aí o que vai confirmar? A mesma de sempre, o rompimento. Fechou desse jeito aqui. Certo, amanhã, 8 horas da noite, fechou desse jeito aqui, talvez um pouco acima. O que a gente vai estar olhando? Vai estar olhando para o rompimento. Rompeu para cima, beleza, isso aqui foi um fundo ascendente em relação a esse fundo aqui. Aí a gente já volta a olhar de novo lá para cima, para a região dos 18.400. Que é basicamente assim que funciona, entendeu? Se você for olhar indicadores aqui, tá muito ruim. Tá muito ruim. Mas ainda tem espaço para subir. A gente está bem no fundo do RSI. Nada impede que ele não continue o processo de alta dele, pelo menos buscando a região dos 60, que essa região só foi testada aqui atrás. Essa região não foi mais testada. A última vez que nós testamos o 60 da RSI foi quando a gente fez justamente esse topo aqui, ó. Que foi um topo descendente em relação ao topo anterior e descambou toda a queda. Então a gente está devendo um segundo reteste na zona dos 60 da RSI no semanal, sim. Está muito tempo lateralizando em queda, certo? E isso aqui é uma cunha. Uma cunha é um padrão que costuma romper para cima. Deixa eu desenhá-la aqui para vocês. Isso aqui é uma cunha. Então eu não tenho dúvidas de que o Bitcoin vai romper para cima. O que eu não sei, o que ninguém sabe é quando. Porque isso aqui é uma cunha. Então pode ser que venha, busque, suba, vai, pá, tal, até lá a região dos 11 mil e aí rompa. Pode ser? Pode ser. Porque se for sendo nesse padrão aqui, de repente a gente não entra mais em zona de sobrevenda mesmo. O RSI ele fica lateralizando nessa zona aqui enquanto o gráfico cai, sem entrar na zona do RSI. Isso é possível? Espero que não, mas é possível, entendeu? Porque nas pequenas altas que ele tem, ele se distancia do ponto de sobrevenda. Ele sobe um pouquinho e distancia da sobrevenda. Aí quando ele cai, ele chega perto, mas não entra. Então é bem possível que respeite aquele nosso setup de só entrar uma vez na zona de sobrevenda por temporada de queda. Sem que nós venhamos a entrar de novo, mas com um gráfico formando fundos e fundos e fundos divergentes até que ele rompa para cima. Então o que vai romper para cima é inevitável. Eu sei que vai, todo mundo sabe que vai, é inevitável. A questão aqui é o quando. E nesse quando a gente vai aguardando, montando posições sempre a cada fundo formado, certo? Formamos um fundo aqui em 17.800, nós compramos. Formamos esse fundo aqui em 15 mil, nós compramos. Se formarmos outro fundo aqui na região dos 13 mil, compraremos mais um pouco. E na região dos 12 mil, mais um pouco. Na região dos 10 mil, mais um pouco. Sempre a cada fundo novo formado, a gente vai aumentando nossas posições em Bitcoin. Certo? Nessa região aqui, como a gente já comprou, a gente não mexe mais, só aguarda. E é isso que a gente tem. Ano que vem, eu acredito que esse rompimento pode vir logo em janeiro. Acho difícil. Eu acho que é mais para fevereiro que a gente começa um processo de continuidade de alta no Bitcoin. Sim, eu fielmente acredito que para janeiro fica meio complicado, porque para janeiro os temores de recessão ainda assolam o mundo. Mas quando sair de janeiro, né, entramos em fevereiro em diante, eu acredito que o mundo já vai estar bem mais preparado para um processo de alta e bem mais efetivo, certo? Em relação às operações, a FTM ainda segue na luta. Deixa eu colocar aqui o gráfico diário.
A FTM ainda segue na luta porque ela está lateralizando ainda naquela zona que eu falei que eu esperava o rompimento para operar. Médias apontando para baixo, então eu vou precisar obviamente de um pullback, que aí é o tempo da média fazer a curvinha e apontar para cima, certo? De DIX nós descartamos, não deu sinal de operação, perdeu fundo, certo? Fez aqui um padrão de possibilidade de retorno, anulou esse padrão, perdeu fundo, então ela sai da nossa linha de operações. Agora, a Link é o pulo do gato aqui, ó. Diminui o tempo gráfico na Link. O que você está vendo aqui? Você vê facilmente um canal de lateralização. Eu falei isso para algumas poucas pessoas que vieram me perguntar direto lá no direct do Instagram, mas aqui eu vou falar diretamente para vocês, certo? Ela está formando um canal de lateralização. Então, nós operamos esse canal aqui tranquilo e calmo. É estopar abaixo desse fundo aqui, lá em 5,20, é pegar esse canal aqui, próximo a 5,50, carregar até lá em cima, até 9 e pouco, chegar lá em cima, abrir short, trazer para baixo. Eu não sei se ela vai fazer isso de novo, mas ela já fez 3 vezes em cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes embaixo. Então quer dizer, ela já tocou essa base inferior muitas vezes e essa base superior muitas vezes. Então no mínimo eu espero metade desse movimento aqui sendo refeito. Se a gente buscar ali pelo menos 7,50, já vai ser um baita trade bom. Pegando aqui de 5 e pouco, carregando até 7 e pouco. Eu acredito que a Link ela vai oferecer esse swing interessantíssimo pra gente, sim. Obviamente estou de olho nesse padrão de reversão aqui, né? Ele ainda não aconteceu. E quando ele acontecer, eu pretendo carregar ela por um bom tempinho. Afinal de contas, isso aqui eu poderia dizer um fundo duplo, mas como já tem 1 milhão de toques aqui, eu diria fundo 7º, 8º. E novamente está formando o mesmo padrão de reversão que o Bitcoin está fazendo, um padrão de diamante, certo? Que é um padrão que vem, forma ele, rompe. E como é que a gente opera isso? Exatamente, rompimento da resistência. A gente está olhando para essa zona aqui agora, certo? Um rompimento verdadeiro na zona dos 6 dólares e 10 centavos coloca a gente em um padrão de continuidade para a Link. E a gente vai carregar essa operação aqui por um bom tempinho. Então essas duas a gente continua de olho, não emitiram sinais, certo? Como eu disse no início, o vídeo ficou até um pouco longo, mas é o último vídeo desse ano. Essa última semana vou descansar, vou dormir, vou ver série com a Dona Maria, mas eu quero também agradecer demais a vocês, gente. Tudo isso aqui não seria possível se não fosse o seu apoio, se não fosse você até aqui agora acompanhando esse vídeo, esse doido aqui analisando o gráfico. Vocês acompanharam comigo lá no TikTok todo esse ano, foi um ano difícil, a gente rasgou gráfico para cima e para baixo, buscamos dado macroeconômico, buscamos respostas para coisas que estava todo mundo procurando. Então foi um ano difícil, foi um ano de plantação também, compramos bons ativos a bons preços. Então eu fico feliz que o mesmo que eu recebi de vocês, todo o carinho, toda a atenção, né? As mensagens, todo mundo indo lá na minha DM, pô, cara, obrigado, tu é brabo, tu tá, pô, ajudando a gente pra caramba, tá, pô, dando vários sinais, pô, mano, obrigado por divulgar seu conhecimento. Então, tudo que eu recebi de vocês, eu também consegui entregar com boas causas, né, Batik, Band, muitas outras foram durante o ano, certo? Muitas operaçõezinhas aqui e ali de scalp, ó, gente, dá pra vender aqui nos 5 minutos, dá pra comprar aqui nos 5 minutos. Então, eu fico feliz que eu consegui entregar tanto quanto eu consegui receber de vocês em dedicação, em responsabilidade, em foco. E obrigado, nada disso aqui seria possível sem vocês. Isso aqui é o sonho da minha vida, tá se tornando realidade e você faz parte desse sonho, certo? Que é criar algo grande, algo substancial, algo que realmente tem o poder de mudar vidas, transformá-las para melhor, né? E nós estamos fazendo isso aqui. Então, muito obrigado por todo o ano de 2022. Ótimas festas, certo? Bom Natal, ótimo ano novo para você, para sua família. Dia 2, voltamos com força total, com os vídeos de manhã, com os vídeos à tarde, com os vídeos à noite. Voltamos lá no TikTok também, com força total. Mais um ano de muita dedicação, muito estudo. Eu prometo para vocês que
mesmo empenho que foi entregue em 2023 vai ser entregue com juros e correção monetária em 2023, né? E 2023 tem a maior novidade de todas, que é o livro que eu já falei para vocês há muito tempo que eu estava escrevendo, está na reta final e ele tem tudo lá. Para quem não entende, para quem entende, padrão gráfico, desenho gráfico, indicador, disclaimer, visão psicológica, então tudo que eu passei anos recolhendo de vários livros e quebrando a cara na frente do gráfico, vai estar lá da forma mais esmiuçada possível para quem quiser aprender cada vez mais, certo? E muito obrigado, deixe seu like, agradeço demais por você ficar até aqui, eu quero que você saiba que você faz parte do maior desafio da minha vida. Valeu, tamo junto.